Bem-vindos a esta emocionante jornada pela vida do apóstolo Paulo, uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo. Conhecido por sua transformação e dedicação incansável à propagação da mensagem de Jesus Cristo, Paulo teve uma vida repleta de reviravoltas e eventos impactantes. Antes de se tornar o renomado apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, um nome que ressoa com um passado marcado por determinação, zelo religioso e perseguição. Aqui está uma descrição detalhada de quem era Saulo antes de sua transformação. Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade de influência grega na Cilícia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Ele veio de uma família judia estritamente observante da lei de Moisés e da tradição farisaica. Desde jovem, Saulo foi educado nas escrituras hebraicas e na interpretação rigorosa da lei. Educação farisaica. Desde cedo, Saulo foi ensinado a seguir os preceitos e a doutrina dos fariseus, uma seita judaica conhecida por sua dedicação extrema à observância da lei. Ele provavelmente frequentou uma escola rabínica, onde aprendeu a fundo os detalhes da tradição judaica. Zelo religioso. Saulo era extremamente zeloso em relação à sua fé e à tradição de seus pais. Ele acreditava firmemente na pureza do judaísmo e via as ações dos seguidores de Jesus como uma ameaça à tradição religiosa que ele tanto prezava. Perseguição aos cristãos. Saulo se destacou como um fervoroso perseguidor dos primeiros seguidores de Jesus. Ele via os cristãos como uma seita herética que ameaçava a integridade do judaísmo. Foi Saulo que, após o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, liderou uma campanha implacável para prender e perseguir os seguidores de Jesus. Participação na morte de mártires. A Bíblia relata que Saulo esteve presente e deu seu consentimento na execução de Estevão. Ele foi um observador ativo e comprometido na morte desse mártir cristão, demonstrando seu papel central na perseguição aos seguidores de Jesus. Viagens e contatos religiosos. Saulo, antes de sua conversão, provavelmente viajou para outras regiões judaicas, possivelmente para Jerusalém, onde poderia ter entrado em contato com outros líderes religiosos fariseus e se envolvido em discussões teológicas. No entanto, essa narrativa de perseguição e zelo religioso seria transformada de maneira dramática no encontro de Saulo com Jesus na estrada para Damasco. A conversão milagrosa de Saulo, uma jornada do escuro à luz. O sol abrasador do Oriente Médio queimava o solo árido enquanto o viajante solitário, Saulo de Tarso, avançava impiedosamente pela estrada poeirenta em direção a Damasco. Seu coração estava repleto de fervor religioso, seus pensamentos ecoando com a certeza de sua missão de erradicar a heresia cristã que, aos seus olhos, ameaçava a pureza do judaísmo. Mas naquele dia, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria a trajetória de sua vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. À medida que a estrada se estendia à sua frente, uma luz deslumbrante, mais brilhante que o próprio sol, irrompeu dos céus, envolvendo Saulo em seu resplendor. Ele caiu ao chão, ofuscado e aturdido, enquanto uma voz poderosa ecoava em seu ser, atravessando as camadas de sua determinação inflexível. Saulo, Saulo, por que me persegues? As palavras ressoaram em sua mente e em seu coração, uma pergunta que ecoou como um trovão espiritual, penetrando nas profundezas de sua alma. A certeza que antes existia agora se dissipava, dando lugar a um desconcerto avassalador. Quem estava falando? Quem era essa presença que o confrontava de maneira tão sobrenatural? Com os olhos fechados, Saulo respondeu com um tom de confusão e súplica: Quem és tu, Senhor? E então, as palavras que mudariam tudo foram pronunciadas. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O choque e a revelação abalaram a essência de Saulo.
Jesus, a figura central do movimento que ele havia tentado destruir, agora falava diretamente com ele. O zelo ardente, que uma vez havia alimentado seu fervor fanático, foi substituído por um profundo senso de inadequação e arrependimento. Saulo tremia diante da magnitude do encontro divino. Ele, o perseguidor, o implacável adversário dos seguidores de Jesus, agora estava diante do próprio Cristo ressuscitado. A luz intensa que o cercava era uma metáfora impressionante da transformação que ocorria em seu interior. "Levanta-te e entra na cidade", ordenou a voz celestial. Quando a luz finalmente diminuiu, Saulo se levantou do chão, com o corpo trêmulo e a mente turbilhando. Ele estava fisicamente cego, mas sua visão interior havia sido ampliada de maneira incompreensível. Saulo, agora completamente humilde, foi liderado por seus companheiros até Damasco. Por 3 dias, Saulo permaneceu cego, mas sua alma se iluminava com uma nova compreensão. Ele jejuou, orou e refletiu sobre sua jornada até então. Finalmente, um homem chamado Ananias foi enviado pelo próprio Cristo para restaurar a visão de Saulo. A imposição das mãos de Ananias não apenas devolveu a visão física a Saulo, mas também simbolizou a abertura de seus olhos espirituais para a verdade divina. A jornada de Saulo, que começou como um perseguidor feroz, havia se transformado em um discípulo ardente e fiel. O encontro sobrenatural na estrada de Damasco marcou o início de uma nova vida e uma nova identidade. De Saulo a Paulo, ele se tornaria uma voz poderosa na propagação da mensagem de amor, redenção e transformação que ele próprio havia experimentado de maneira tão profunda. Paulo, agora pleno de uma nova identidade, passou 3 anos no deserto da Arábia, imerso em profundo estudo e reflexão. Lá, ele mergulhou nas Escrituras e desenvolveu um profundo entendimento da mensagem de Cristo. Esse período de preparação foi essencial para moldar sua teologia e sua abordagem única à pregação. As viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. Antioquia e Chipre. Paulo e Barnabé foram comissionados pela igreja de Antioquia e partiram para a ilha de Chipre, onde pregaram nas sinagogas judaicas. A conversão do procônsul romano Sérgio Paulo marcou o início de sua jornada. Panfilha e Pisídia. A dupla chegou à cidade de Perga e, de lá, seguiu para Antioquia na região da Pisídia. Paulo pregou um poderoso sermão em uma sinagoga, mas também enfrentou oposição. Eles seguiram para Iconio, onde foram novamente recebidos com aceitação e resistência. Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um homem aleijado, o que levou a multidão a venerá-lo como um deus. No entanto, hostis judeus de Antioquia e Iconio chegaram e apedrejaram Paulo, deixando-o à beira da morte. Apesar disso, ele e Barnabé seguiram para Derbe e então retornaram, fortalecendo as igrejas recém-formadas. Segunda viagem missionária de Paulo. Reconciliação e Galácia. Após uma disputa com Barnabé, Paulo seguiu com Silas para Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas locais. Eles então revisitaram as igrejas na Galácia, onde Paulo havia pregado anteriormente. Filipos e Tessalônica. Paulo e Silas foram para Filipos, onde enfrentaram perseguição e foram presos. Um terremoto miraculoso abriu as portas da prisão, levando o carcereiro a se converter. Eles seguiram para Tessalônica, onde pregaram nas sinagogas e enfrentaram oposição. Bereia e Atenas. A dupla chegou a Bereia, onde as pessoas receberam a palavra com entusiasmo e examinaram as Escrituras. Paulo então foi a Atenas, onde proclamou o Evangelho no Areópago, enfatizando a natureza desconhecida de Deus e a ressurreição. Terceira viagem missionária. Companheiros, Timóteo, Tito e Lucas. Éfeso. Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, pregando na sinagoga e na escola de Tirano.
Milagres e ensinamentos poderosos impactaram a cidade. No entanto, Paulo enfrentou oposição de ouríveis que lucravam com a adoração de deuses pagãos. Macedônia e Corinto. Paulo viajou para Macedônia e, depois, para Corinto, onde encontrou Priscila e Áquila. Sua pregação em Corinto foi bem-sucedida, apesar dos desafios. Ele passou 18 meses ali, estabelecendo uma forte comunidade cristã. Retorno a Jerusalém. Paulo viajou de volta à Síria, parando em Éfeso e outras cidades. Ele enfrentou profecias de que problemas o aguardavam em Jerusalém, mas sua determinação o levou a seguir em frente, mesmo que isso resultasse em prisão. As viagens missionárias de Paulo foram uma saga de perseverança, fé e coragem. Através de desafios e triunfos, ele deixou um legado de dedicação ao Evangelho, estabelecendo comunidades de crentes e pregando uma mensagem de amor, redenção e transformação. Sua jornada inspirou e continua a inspirar milhões de pessoas a se entregarem ao serviço de Deus e a compartilhar a boa nova com o mundo. Nos rincões empoeirados das antigas estradas romanas, onde os ecos da mensagem de Cristo ressoavam, o apóstolo Paulo enfrentou uma sucessão de desafios que fizeram tremer os alicerces de sua fé. Cada obstáculo, como um vento feroz, ameaçava apagar a chama de seu zelo, mas a cada revés, Paulo emergia mais forte, uma testemunha inabalável da verdade que carregava. O grito da oposição. Quando Paulo proclamava a mensagem de Jesus Cristo, os líderes religiosos erguiam suas vozes em desafio. Gritavam acusações de heresia, ecoando pelos corredores das sinagogas e reverberando como trovões de condenação. O fogo da paixão que Paulo trazia era um incêndio que ameaçava consumir as tradições enraizadas, mas ele enfrentava essa oposição como uma rocha inabalável, suas palavras como um escudo. Correntes de perseguição. As correntes que prenderam Paulo eram símbolos tangíveis da luta contra o poder da mensagem que ele defendia. As mãos que escreviam epístolas inspiradoras eram forçadas a segurar as correntes do cativeiro. Celas escuras e sombrias não poderiam conter a luz incandescente de sua fé, pois cada grilhão parecia apenas fortalecer seu compromisso com o Evangelho. Mares de desolação. O mesmo mar que outrora testemunhara o naufrágio de seus navios agora servia como uma metáfora das ondas de adversidade que ameaçavam afogá-lo. As águas agitadas e os ventos implacáveis testavam sua resiliência, mas sua fé era uma âncora sólida que ancorava sua determinação. Fome e exaustão. Nas estradas poeirentas, com estômagos vazios e pés cansados, Paulo sentiu a mordida da fome e a lassidão da exaustão. As cicatrizes em seu corpo eram medalhas da luta árdua que ele travava diariamente. Mas a fome por justiça, a fome por Deus, superava qualquer desconforto físico, alimentando-o com uma energia divina. Escuridão das dúvidas. Em momentos de solidão, quando as sombras da dúvida pairavam sobre sua mente, Paulo lutou contra o próprio questionamento. Os murmúrios silenciosos da incerteza eram enfrentados com uma coragem obstinada, transformando-se em um farol interior que iluminava a escuridão de seus pensamentos. A lança do sofrimento. As feridas que marcavam seu corpo não eram apenas sinais de batalhas externas, mas também testemunhos de uma guerra interior contra a dor. A lança do sofrimento perfurou sua carne, mas ele entendia que sua fraqueza era um veículo para a força divina. Cada desafio enfrentado por Paulo não foi apenas uma prova de suas habilidades, mas uma oportunidade para mostrar sua resiliência, sua confiança inquebrantável em Deus e seu compromisso incomparável com a propagação do Evangelho. Cada obstáculo que ele superou tornou-se um tijolo na fundação sólida da igreja cristã primitiva, uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé e da determinação pode brilhar intensamente. Estas foram as cartas escritas por Paulo. Romanos, 1 Coríntios,
2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Os últimos capítulos da vida do apóstolo Paulo são um testemunho épico de coragem, perseverança e fé inabalável. O fogo ardente que ardia em seu coração não se apagou, mesmo quando as sombras da prisão e a ameaça da morte pairavam sobre ele. Sua jornada final é uma narrativa de heroísmo espiritual que ecoa através dos séculos. Prisão e proclamação. Encarcerado em uma masmorra escura em Roma, Paulo não se curvou diante das correntes que o mantinham prisioneiro. Seu espírito era livre e sua voz ressoava, mesmo nas paredes frias da prisão. De sua cela, ele continuava a proclamar o Evangelho, a mesma mensagem que havia dedicado toda a sua vida para compartilhar. As palavras fluíam de sua pena, gravadas em pergaminhos que seriam transmitidos às gerações vindouras. O solitário ataque do inverno. Enquanto a lâmina gelada do inverno tocava Roma, Paulo não estava apenas enfrentando o frio físico, mas também o isolamento emocional. Seus companheiros de ministério estavam dispersos, e ele sentia a solidão como um peso esmagador. No entanto, sua solidão não era vazia. Ele encontrou consolo na presença constante de seu Salvador, que permanecia ao seu lado, fortalecendo-o nas horas mais escuras. O fim de uma jornada. Sabendo que sua corrida estava chegando ao fim, Paulo escreveu suas últimas palavras com a caneta trêmula, mas com uma determinação inabalável. Ele sabia que a batalha havia sido travada e que ele havia corrido a corrida até o fim. Seu espírito se elevava acima das correntes e das sombras iminentes da morte, pois ele estava prestes a encontrar aquele a quem ele havia servido com devoção apaixonada. O mártir da esperança. A sentença de morte foi proferida, e a sombra da execução pairava sobre Paulo. No entanto, a morte não o amedrontava. Para ele, a morte era o portal para a presença do seu Senhor, a coroação de sua fé e a realização de sua esperança. Ele aguardava o martírio com uma serenidade inspiradora, enfrentando-o como um soldado que se prepara para uma última batalha. A vitória final. E assim, Paulo, o apóstolo destemido e incansável, encontrou seu fim nas mãos do carrasco. Mas sua morte não foi o fim, foi o início de sua vitória eterna. Ele partiu desta terra, um gigante da fé que havia desafiado reinos terrenos e espirituais. Seu legado ecoou através dos séculos, alimentando a fé de inúmeros crentes e inspirando gerações a seguirem o caminho da devoção inabalável. No crepúsculo de sua vida, Paulo não viu o fim, mas o começo. Ele partiu deste mundo com a certeza de que havia corrido a corrida, guardado a fé e, finalmente, abraçado aquele que ele amou e serviu com todo o seu ser. Sua morte foi um testemunho vivo de sua fé inabalável e sua esperança indomável, e seu legado continua a iluminar o caminho para todos os que buscam seguir os passos de Cristo.